por que eu não acredito nas intervenções, nos milagres, prodígios, maravilhas e nas supostas intervenções do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Eu vou te explicar. Porque tudo isso, Brasil, não passa de histórias inventadas. Não passa de meros textos mágicos escritos em papel. Papel que aceita qualquer coisa. Mas você do outro lado ficou curioso? Você deseja saber os motivos das minhas descrenças? Então fica comigo, porque eu te conto tudo isso em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, Brasil, nós estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé. E é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado mesmo por sua confiança. Agradeço por sua credibilidade, sua participação. E acima de tudo, cara, muito obrigado por sua confiabilidade, sua credibilidade, a força e o apoio que você dá a este canal. Se você do outro lado pudesse, isso não for quebrar teu dedo, deixa um like pra gente, para que o nosso canal chegue um pouquinho mais longe. Jason, eu adoro, cara, os seus conteúdos. Mas você não deixa um like. Jason, eu adoro, cara, os teus conteúdos, mas você não se inscreve. Jason, eu adoro os seus conteúdos, mas você não nos ajuda. Jason, eu adoro os seus conteúdos, mas você não contribui com o nosso meio para que a nossa voz possa chegar em mais casas, levantar mais consciências e amadurecer mais pessoas. Então, quer dizer, fica difícil a gente aqui meter a cara, certo? Colocar a nossa cara exposta para nós lutarmos contra esse sistema mais sozinho. Poucas pessoas, minorias. Não dá. Nos ajuda você do outro lado, por gentileza. E a você que é o nosso membro, você que já nos fortalece, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado por sua confiança. Muito obrigado por você vir aqui, você nos ajudar, nos depositar essa confiança mesmo na gente. Muito obrigado mesmo pela força. Um dia, quando eu tiver um pouquinho mais estruturado, pode ter absoluta certeza que eu vou passar um conteúdo diferenciado para aquelas pessoas que me ajudam de forma diferenciada também. Então, muito obrigado mesmo. Brasil, eu particularmente, eu não consigo, é uma coisa que existe dentro de mim, eu não consigo, por hipótese alguma, cara, por meio algum, ou por ginástica, exegética e hermenêutica alguma, pensar num Deus bondoso, num Deus poderoso, num Deus amoroso, num Deus intervencionista, ou pensar num Deus melhor do que eu, melhor do que um ser humano que ajuda um cachorro. Uma das coisas que mais me desanima na fé, que mais me estarrece, são as mentiras que os pregadores contam. É muito mentiroso e sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos blá blá blás. Nada que convença, nada de concreto. É tudo invisível. É impressionante. Eu fico vendo esses pregadores e cantores, né, pregadores com voz de pregador, para dizer que eles têm unção. E os caras pegam a Bíblia aqui para ler a história de Elias, dizendo eles que Elias mandou que descesse fogo do céu por 3 vezes para matar 150 homens. Mas isso não pode ser verdade, Brasil. Por que não pode? Porque fogo nenhum desceu do céu para consumir os alemães nos centros de concentrações, nos campos de concentrações, eu quero dizer, lá nos massacres contra os judeus e outros povos, conhecido como tal chamado Holocausto. Por que esse fogo do céu não desceu lá? Então, você do outro lado, cara, que tem fé, você não pode vir aqui e dizer que você tem um Deus que é isso, um Deus que é aquilo, se seu Deus permitiu por anos, séculos e milênios a fio, permitiu a escravidão. Como é que um pregador lê o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e vê a escravidão ali na cara dele, Deus permitindo e ensinando como cada hebreu deveria vender os seus filhos como escravo? Cara, a escravidão foi a maior barbaridade e atrocidade contra a humanidade. Onde estava seu Deus? Brasil, é estarrecedor essa ideia de alguém que tem um Deus que não pode se manifestar, um Deus que não pode falar, um Deus surdo, mudo, é um Deus cego, tetraplégico, um Deus que não pode, por hipótese alguma, dar sequer um sinal de vida, um sinal de sua existência. Tudo é impalpável, tudo tem que funcionar dentro do invisível. E diz que Deus nos fez a sua imagem
conforme a sua semelhança. Então, se nós temos a imagem de Deus, nós somos invisíveis, por acaso? Então, que Deus é esse que nos fez a sua imagem e nós não conseguimos vê-lo? Os anjos foram feitos à imagem de Deus? Não, né? E os anjos conseguem ver Deus? Ah, conseguem. E nós, que fomos feitos à imagem de Deus, segundo o livro de Gênesis, aí nós não conseguimos ver Deus. Como é que pode isso, cara? Então, que Deus Pai é esse que não consola ninguém? Que Deus Pai é esse que não protege, não ajuda aqueles que lhe pedem, aqueles que batem lá na sua porta, pessoas que oram desesperadamente com lágrimas nos olhos, como muitos pais e avós daqueles 242 jovens que morreram lá em Santa Maria em 2013. Ora, Brasil, é só você pensar comigo, pensa, raciocina, pelo amor de alguma coisa que você acredite. Se esse Deus ou se os deuses são incapazes de fazer alguma coisa por pequeninos que lotam e superlotam as alas pediátricas dos hospitais de câncer do mundo, como é que eu posso imaginar que esse Deus pode fazer alguma coisa por mim e por você? Quantos gritos de dor, de horror, de medo e desespero não ecoaram lá das senzalas, das masmorras, dos porões, dos troncos, e os deuses não ouviram? Porque não é possível, Brasil, que as dores da mutilação nos corpos de centenas de milhares de negros não conseguiram chegar aos ouvidos desse tal Deus maravilhoso e poderoso. Que Deus é esse que virou as costas, que virou a cara para não ver a tamanha tragédia? Como é que um Deus desse, que tentou consertar tudo através do dilúvio, ele não sabia que logo após o dilúvio tudo ocorreria novamente? Que Deus imbecil é esse que não mandou Jesus Cristo ao invés de Noé? Não poderia ser Jesus Cristo morrendo ali em alguma cruz, um pedaço de pau, sendo apedrejado por aquele povo, seja lá o que for, já que Deus gosta e adora sangue, adora tragédia, Ele adora a crueldade, Ele adora sentir o gosto da carne, o cheiro do sangue, Ele adora ver o holocausto para se sentir satisfeito, para que a sua justiça seja realizada. Que Deus é esse? Por favor! Como é que um Deus desse não colocou o próprio Jesus para morrer, ao invés de criar uma arca por 100 anos? O cara lá construindo uma arca. Mesmo Deus sendo sapiente, Deus sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, sabendo da tragédia pós-Noé, a tragédia, o pecado noético, aí mesmo assim ele deixa tudo acontecer. Como é que isso pode? E você do outro lado engole tudo isso, de boca fechada, obediente, cego, surdo, mudo. Então chega um momento que você do outro lado precisa fazer perguntas para você mesmo, cara. Não é possível que você ficar engolindo, dizendo amém, engolindo e amém, apenas isso. Não é possível que você vai se contentar a sentar numa cadeira para ficar escutando um pastor lá em cima pregando coisas que o cara não vive isso, cara. Você não vê pessoas andando sobre as águas, você não vê. Você vê esses caras dizendo que você do outro lado precisa ter fé, você precisa acreditar, ser obediente, ser isso e aquilo, mas o cara não ressuscita meia dúzia de mortos. Como é que você acredita? Por que você não se faz perguntas? Por que você não faz perguntas, por exemplo, por que Deus nos colocou aqui neste inferno? Porque esta terra, se você disser que não é um inferno, é possível. Como é que Deus nos coloca? Como é que um pai? Você que é pai, você que está do outro lado, você que é mãe, como é que você coloca seu filho neste inferno para viver sendo atacado dia, tarde, noite, todas as semanas por bactérias, por parasitas, por fungos, vírus e pestes? Porra, cara, se pergunta, se tudo isso é obra de Deus, por que Deus, com a sua inteligência, criou esses piolhos? Para que Deus criou os carrapatos, as moscas, as baratas, as larvas, os ratos, os escorpiões, as aranhas, as cobras, os mosquitos e os transmissores de doenças para viverem entre nós? Para quê? Qual é o objetivo? Então quer dizer que pela sua bondade, pela sua vontade, o Criador, que não pode, por hipótese alguma, ser chamado de psicopata ou sociopata, não pode, a esse mesmo Deus determinou carnificina como modo de sobrevivência e espalhou a crueldade e a morte em todos os lugares, pelos mares, pelos rios, pelas terras, pelos céus, pelos ares, debaixo da terra e em todo o mundo microscópico.
E você vem dizer que um Deus desse nos ama. Por favor, meu irmão. Não é possível que você não vai acordar com um negócio desse. E eu vejo muitos teólogos falando sobre um designer inteligente. Tem que ter um Deus do qual eu possa adorar. Poxa, cara. O plano desse design inteligente, veja, foi tão perfeito que ele criou vários tipos de mosquitos para espalhar doenças como malária. Foi ele que criou, não foi? A difteria, de chikungunya, zika, febre, a febre amarela, a microcefalia, dengue e muitas outras pestes e desgraças que matam, inclusive, milhares de milhões de pessoas por ano. Me diga você, cara, como é que você acha que Deus estava lá projetando o mosquito? Deus disse, isso aqui vai espalhar muita difteria, chikungunya, vai matar muita gente, zika, febre amarela, microcefalia, muitas crianças vão morrer com ela. Uma picadinha só vai ser tudo de bom. Vai, meu filho, vai lá. Vai na paz, minha criatura linda, maravilhosa. E Deus achou tudo muito bom que ele criou. Então, que Deus é esse? E eu gostaria que você acompanhasse um pouquinho mais o meu pensamento. Presta atenção nessa imaginação minha. Veja Deus. Tente imaginar esse cenário. Deus sozinho, sem nada, sem ninguém, sem um pé de anjo, sem um som de trombeta, sem nada, zerado, ele sozinho. Aí Deus então, no tédio, ansioso, deprimido, solitário, vazio, sentindo um vazio existencial. Aí Deus diz, bom, vou parar com essa porra. Eu vou colocar meu plano em ação. Aí ele faz a terra. Aí dentro dessa terra ele cria uma câmara de tortura. Uma câmara de sofrimento, de dor, agressividade. Uma terra cheia de temor, de ódio, de fome, de velhice e morte. Para nós, suas criaturas. Aí eu pergunto, para quê? Por quê? Brasil, por favor, se esse Deus sabia de tudo muito antes do tempo ser tempo, do espaço ser espaço, da energia ser energia, se o cara sabia de tudo, para que ele resolveu espalhar a morte em todos os campos? Em todos os cantos também, na troposfera tem morte, na estratosfera, na mesosfera, na termosfera, na exosfera, tudo tem morte. Como é que um Deus desse, me responda por gentileza, cara. Por favor, me responde isso, porque é a pergunta do século. Como é que um Deus que é vida, esse Deus é vida e esse Deus é onipresente. Então, se ele é onipresente, a vida é onipresente. Como que a morte veio a existir? Veio de onde a morte? Como a morte surgiu? De onde a morte veio? De Deus? Não pode Deus ser vida e morte ao mesmo tempo. Então, de onde veio a morte? Qual é o fenômeno da morte? Qual é esse substrato aí da morte? De onde a morte surgiu? Como ela consegue invadir a vida e terminar com a vida? Me explica. Como é que um Deus onipresente permitiu a morte, de onde ela veio? Poxa, velho, fica difícil. Fica muito difícil você, do outro lado, entender que Deus foi Deus pela sua maravilhosa e bondosa vontade, pela onipresença de Deus, pela vontade permissiva e absoluta, pelo seu amor e carinho pela humanidade. Deus criou os tubarões, repletíssimos de dentes. Ele, pela sua vontade, deu veneno às serpentes. Foi ele que deu os músculos potentes para que as pítons e as sucuris agarrassem as pessoas e matassem. Foi ele, então, que deu garras e unhas para os ursos matarem. Ou deu bicos perfurantes para que as águias pudessem predar e arrancar os olhos e o couro das pessoas. E ainda assim dizemos que Deus é maravilhoso e que Deus é sensato e justo. Fica complicado entender o que é sensatez e o que é justiça. E esse Deus estava sozinho, cara, sem fazer porríssima nenhuma, nada. Lá, tranquilo na dele. Aí, como se não bastasse todos esses planos mirabolantes, cruentos de Deus, todos esses tormentos, aí o Criador inteligente e eficiente criou também os furacões, os tufões, os raios,
os tsunamis, os maremotos, os terremotos, criou as secas, as tempestades, as erupções, os ciclones, os deslizamentos de terra, as inundações, tudo isso. Criou os tornados, as erosões, os vulcões, os meteoros, as avalanches, tudo isso porque Ele te ama, porque Ele tem um plano maravilhoso na tua vida, Ele Quer te fuder. e sabe o que é? O interessante de tudo isso é que esse mesmo Deus, Ele sabia que as tuas crianças, que as minhas crianças e as crianças de todos os seres humanos, inclusive dos animais não humanos, nasceriam com doenças degenerativas e psicológicas. E sabe o que foi que Ele fez? Mesmo assim, Ele apertou o botão do foda-se e disse: lasquem-se! Lasquem-se! Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Olha, eu vou pedir desculpas a você por esse meu jeito contundente de ser. Sei que muitas pessoas pensam que eu sou arrogante. Não, não é arrogância. Por favor, é algo que está entalado, ó, querendo falar. Eu não consigo, meu irmão. Porque esse povo crente quer nos fazer de idiota, se fazem e quer nos fazer com suas pregações. É impressionante um negócio desse, sabe? Cara, é só você do outro lado pensar. Como sempre eu trago uma reflexão nas minhas conclusões dos meus vídeos. Você que nos acompanha sabe disso. É só você pensar, cara. Poxa, você tem um Deus. Pensa, pelo amor de Jesus Cristo, pensa. Aqui dentro da Bíblia, Deus age. É aqui dentro desse livro que Deus faz. É aqui que Ele atua, Ele funciona, Ele atende. O Deus intervém. É aqui dentro, ó. É aqui dentro que Deus opera. É aqui que Ele ouve, clama a mim, te ouvirei. É aqui que Deus trabalha. É aqui que Deus pratica. É aqui que Deus produz coisas extraordinárias e mirabolantes. Tudo isso aqui dentro desse livro, Brasil. Aqui dentro. Agora, na vida real, Deus algum, de religião alguma, pode fazer nenhuma coisa, nem ao menos sequer mover uma única palha de lugar, Brasil. Por que eu digo isso para você? Porque os deuses de todas as religiões, tribos, segmentos, culturas, doutrinas, livros sagrados e etc, por aí se vai, ficaram num silêncio absurdo diante dos clamores e dos gritos de horrores dos escravos. Nenhum Deus atendeu nada. Aqui dentro, no papel e na Bíblia, no livro santo, no livro sagrado, nas sagradas escrituras, no livro de Deus, na palavra de Deus, nos oráculos do Senhor, Deus faz tudo. Então, para que você quer um Deus que faz tudo? Para que serve dizer você aí, com a boca escancarada cheia de dente, dizendo que Deus mandou 10 pragas para o Egito? Se esse mesmo Deus nunca conseguiu mandar uma única praga sequer para os inquisidores, para os carrascos e para os vendedores dos escravos. Nunca conseguiu. Eu fico vendo, por exemplo, os pastores. Esses padres médios, babalorixás e alorixás e outros ganhando rios e rios de dinheiro, apenas contando histórias sobre os feitos dos deuses, né? Contando as histórias de um Deus que na vida real não vale mais que um cachorro. Dizer por aí que Elias pediu fogo do céu e o fogo desceu. Dizer por aí que o sol retrocedeu 10 graus ou que 3 hebreus foram salvos numa fornalha. Dizer que Daniel foi livre da cova dos leões, que a tempestade se acalmou, que o vento parou, que os mortos voltaram a viver e saíram de suas tumbas ressuscitados, que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com multiplicação de 7 pães e 2 peixes. Por favor, cara, isso é história. Não seja ridículo em acreditar nessas coisas se esse mesmo Deus não pode sequer te ajudar a pagar um aluguel ou curar as chagas da tua mãe e do teu pai. Para nós terminarmos, eu quero dizer para você o seguinte, Brasil. Não adianta pegar papel antigo, aqui ó, tá vendo? Bíblia. Não adianta você querer convencer com essas coisas. Não adianta você pegar esses papéis velhos, com traduções, seja lá qual for, para tentar provar que seu Deus é bondoso, se na vida real, onde nós mais precisamos de Deus. Nós não precisamos de Deus no mundo espiritual não, meu amor.
Nós não precisamos dos deuses no mundo sobrenatural e extraordinário, no mundo de Peter Pan. Nós não precisamos de Deus lá. Precisamos de Deus aqui, neste mundo. E esse Deus não está presente, meu amor. Então, para que ele serve? Me diga aí. Bom, eu desejo que esta reflexão lhe traga consciência, lhe traga maturidade. Espero muito que, se você puder, cara, se esclareça, busque entendimento. Isso aqui, ó, tá vendo? O tanto de nomes aqui, ó, tudo teólogo, ó. Olha lá, ó. Olha o tanto de nomes aí, ó. Tudo isso aqui, ó, teólogo, tá vendo? Teólogo contando história, fazendo exegese, teólogo fazendo hermenêutica, teólogo falando em grego, hebraico, teólogo falando que Jesus curou, que Jesus fez, que Jesus aconteceu, que Jesus é isso, que Deus é aquilo. Aí quando você pede para esse teólogo ressuscitar meia dúzia de mortos pelo poder que há no sanguíssimo, puríssimo de Jesus Cristo, esses caras não fazem merda nenhuma. Por quê? Porque tudo isso é uma paranoia, Brasil. Forte abraço para você e eu espero muito te ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.